O Ministério Público Federal de São Paulo decidiu arquivar as duas representações, a criminal e a cível, sobre as criminais, né, as trocentas criminais e a cível, sobre o caso do artista nu na performance no Mão, artista nu que foi tocado pela menina. Por que coube ao Ministério Público Federal? Porque a internet é transnacional. O que foi o trabalho do Ministério Público Federal nesse caso? Foi ver a fita. Ninguém foi ouvido, ok? Então vamos lá ver um trecho das conclusões. Essa exposição, vocês lembram qual que era? Essa exposição do MAN, que houve uma polêmica porque não podia entrar criança. A mãe levou a criança lá e fez com que a criança tocasse esse homem nu. A entrada da criança foi permitida pelo estabelecimento e ali todas essas pessoas ficaram olhando, nenhuma das pessoas se manifestou e o artista também não interrompeu a performance. Aí nós temos o primeiro print do Ministério Público Federal, que foi o arquivamento. Explica o que é. Tem outro. Tem ali. Eu vou até abrir aqui o que eu coloquei no... Eu quero abrir o que eu coloquei no blog, porque eu achei interessante o que foi dito pelo Ministério Público. O Ministério Público analisou única e exclusivamente a fita e concluiu que, eu vou ler daqui, trata-se de um homem nu deitado no chão no mesmo ambiente de diversos espectadores, além de uma criança acompanhada da mãe tocando o artista. Ok, para quem está vendo a fita você conclui isso, mas vem aí. Sem qualquer intenção sexual ou libido. Eu achei meio ninja concluir isso olhando a fita, mas tudo bem. Não há nudez da criança, não há pose sensual ou instigativa, não há retratação de cenas de sexo, não há nas imagens divulgadas qualquer ato semelhante à pornografia ou sexo explícito. Por outro lado, aí ela analisa tudo que saiu na internet, tá? A divulgação das imagens tampouco visava atender lascividade própria ou alheia, eis que visavam ou contestar ou defender a performance artística retratada. Eu tenho minhas dúvidas, porque assim, visavam, eu também acho muito ninja, porque o cara pode ter divulgado fingindo que estava contestando, mas para atender a própria lascívia. Nesse passo não se encontram presentes os elementos caracterizadores do injusto penal, seja pelo elemento objetivo, cena de sexo explícito ou pornográfica, concordo, não havia cena de sexo explícito, seja pelo subjetivo, intenção de satisfazer lascívia própria ou alheia. Isso aí não dá pra saber vendo a fita, gente. Me desculpa. Aquela gente toda ali parada, ninguém falou nada, como é que você vai saber a intenção que cada um deles tinha? Sem falar com nenhum deles? Eu acho... não sei. E aí tem um parecer da Procuradoria-Geral da República, da Débora Duprá, que sei lá, que é muito mais especialista do que eu, mas ela disse uma coisa que eu acho assim, que todos vocês são donos de cinemas, teatro, casa de shows, casas noturnas, casas de tolerância, circos. Vocês vão ter uma surpresa. Eu vou ler o que está escrito pela Débora Duprá. Por ser indicativa, a classificação etária efetuada pelo poder público não possui força vinculante.
Assim, não cabe ao Estado nem aos promotores do espetáculo ou diversão impedir o acesso de crianças ou adolescentes a eventos tidos como inadequados à sua faixa etária, especialmente quando estejam elas acompanhadas por seus pais ou responsáveis. Em outras palavras, no sistema adotado pela Constituição, compete exclusivamente aos pais ou responsáveis decidir sobre o acesso de menores de 18 anos a programas televisivos e diversões e espetáculos em gerais. Esse ponto restou pacificado pelo STF no julgamento da ADI 2404-DF, justamente relacionada à natureza não obrigatória para as emissoras da TV de classificação etária realizada pelo Ministério da Justiça. Essa ADI fala daquela classificação etária de recomendação que aparece em filme de televisão. Não se você, por exemplo, pode o pai ir com uma menina de 6 anos numa casa de tolerância ou num show de striptease. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Não é levar a criança num ambiente desses. Então, assim, todos os que foram multados, presos e fechados até hoje, porque tinham a criança num bar. Olha lá, Oscar Maroni! Olha lá, Oscar Maroni! Pode menor de idade agora! A Débora do Prac tá falando. Cinema que tem aí 18 anos, que vocês precisam ficar pedindo identidade, não precisa mais. Motel. Motel pode entrar pai com filho agora? Agora pode, pai com filho no motel. A Débora do Prac tá falando. Essa história do MAN, ela começa errada, termina errada. Ela começa errada a partir do momento em que adulto nesse país quer ser adolescente. Nenhum adulto pode dizer que desconhece a lei. Criança não era para estar lá e não era para estar lá. A gente tem uma sociedade de covardes. Era sim para a segurança falar, não, a senhora não pode entrar aqui com essa criança. Era sim para o artista levantar. Era assim para qualquer um que está lá, não precisa fazer escândalo. Era só levantar e falar, opa, peraí, é para ter criança aqui? Um que tivesse falado isso não tinha virado esse salseiro todo. Depois as pessoas saíram compartilhando o vídeo loucamente, menos preocupadas com a criança e mais preocupadas em se mostrar moralmente superiores. Quando eu aposto aqui que a maioria dos que compartilharam seriam covardes, não iam querer arrumar briga e não iam levantar a mão para impedir a cena no local. Porque no Facebook é todo mundo valente. Na vida real ninguém quer arrumar briguinha. E depois a gente tem a cereja do bolo, que é esse encerramento com o Ministério Público falando que a classificação indicativa julgada pelo Supremo é a pacificação de que criança pode entrar em qualquer lugar acompanhada dos pais. E também essa avaliação vidente da fita. Enfim, tudo que começa errado termina errado. E o que mais está errado na nossa sociedade é adulto que vive como adolescente. Está na hora das pessoas assumirem as suas responsabilidades. Aqui é mais um caso em que, quando o adulto não assume sua responsabilidade, quem sofre é a criança. Aqui tem uma criança sofrendo porque ninguém, de cabo a rabo, nessa história, assumiu a responsabilidade que tinha de assumir. Nem o poder público. A única coisa que foi feita efetivamente aqui foi o museu assinar um termo de ajustamento de conduta, proibindo que se tire foto nesse tipo de exposição. Depois a gente não sabe como é que chegou onde chegou, né, Brasil?